Olá, amados, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Hoje Ele está nos falando sobre o conselheiro, né? O Deus nos atrai até o conselheiro, né? Até Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o elo da perfeição, do qual todo aquele que faz a vontade do Pai, né? Ele envia o Espírito de Cristo, um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza. Ele diz: desde que tirei o povo do Egito, não tem morada, né, feita por mãos humanas, aonde eu habito, mas eu habito de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. E assim, a um coração contrito e arrependido, ele não despreza, e ele faz morada em nós. Mas ele também nos ensina que o ouvinte, aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas, né, a unidade da fé, quando coletivamente, como membros dos membros, ouvem a sua voz. Individualmente, como templos do Espírito Santo, né, como um altar, com o coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada. E pelo mesmo Espírito é dado dons, variedades de dons, né, e variedades de ministérios. Cada um exerce, cumpre, segundo o alicerce já edificado, do qual é o Evangelho, e de anunciar o Evangelho a toda criatura, né, do qual o temor de Cristo é o princípio da sabedoria, do qual esta sabedoria é válida para salvar a vida daquele que o tem, prolongando os dias para que vai tudo bem aqui, né, honrando o Pai que está no alto dos céus, o Filho, e ouvindo as advertências do Espírito Santo. O conselheiro, aquele que nos aconselha, aquele que faz a vontade do Filho, como Deus disse: este é meu Filho amado, em que me compraz, fazei tudo o que ele disser. Ganhou, além de um irmão, um amigo na diversidade, porque tornamos filhos do Deus vivo por adoção através do irmão Jesus Cristo, e perseveramos. A Bíblia diz também: não entristeceis o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a que faz com que permanecemos no caminho. Temos que ser ouvintes e praticantes do ensino, que é o Evangelho, e através das advertências do Espírito Santo, não desviamos, né, nem andamos em retidão, não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Perseveramos em retidão, espírito reto, inabalável, né? Mas quando ouve-se, né, e não é praticante, né, acaba se tornando diligente, porque ele não agrada, né, ele entristece, porque ele adverte e não se cumpre, né, aquilo que ele está advertindo. E quando ele adverte, né, ele adverte para que não desvie, né? E a Bíblia diz que ai daqueles que desviam, né? Ai daqueles que antes conheceram os santos mandamentos e agora vira as costas, né? Porque justamente desviam, seguem com o coração teimoso, né? Um coração faz muitos planos, mas não prevalece, né? Porque o que prevalece são os planos do Senhor. Justamente por aqueles que ouvem o conselheiro, né, e acabam sendo podados por... Antigamente ouvia-se e agora se torna um transgressor novamente, né? Passa a ser podado por conta da incredulidade.
Assim como João o Batista, né, que ele cumpriu a palavra, ele diz tudo a respeito do Messias. Mas no momento ali que ele foi colocado à prova, que ele estava na prisão, ele manda um dos seus discípulos ali perguntarem ao mestre: é tu que há de vir ou esperamos outro? Né? E Jesus disse aos discípulos: veja, diga a ele os sinais que estão sendo feitos, né? Que a Bíblia diz que João o Batista não fez nenhum sinal, mas é certo que aquilo que ele anunciou a respeito do Messias foi verdadeiro. Né? Ele dizia: eu vos batizo o batismo do arrependimento, mas após mim virá alguém que era antes de mim, que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Mas por conta da incredulidade acabou repousando na bandeja da raposa, né? Sua cabeça reclinando na bandeja da raposa. Temos que ficar vigilantes, né? Porque ele é o conselheiro. Nós temos que ouvir e obedecer. Ele adverte, né? Ele adverte e nós temos que acatar as advertências. Justamente por aqueles que não acatam é que vem a ira do Cordeiro. Né? Davi, por exemplo, era um homem segundo o coração de Deus. Né? Com certeza, enquanto ele estava ali naquele terraço a ver a mulher de Urias a banhar-se, né? Com certeza o Espírito lhe advertia, né, para que ele desviasse o olhar, a concupiscência dos olhos, a lascívia, né? E ele não deu ouvidos ao conselheiro, né? Ele continuou perseverando na lascívia que desceu para o coração e ele concluiu a concupiscência dos olhos, né? Fazendo a traição e ainda ali cometendo uma cilada, né, para Urias. E por isso Deus permitiu que ele ficasse vivo, né? Mas houve consequências. Aquilo que ele plantou segundo a carne, houve consequências. Ele colheu aquilo que ele fez em oculto. Deus fez com que todo Israel soubesse, né, aquilo que ele havia feito. Houve períodos onde ele foi zombado, né, onde ele perdeu ali o seu cargo com o seu filho. Houve consequências, né? Todo transgressor há consequência, né? Porque de Deus não se zomba, né? Tudo aquilo que plantares certamente colherás. E ele está nos últimos tempos revelando, né, as obras, a qualidade das obras de cada um, e galardoando, né, a cada um segundo as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia diz que tudo aquilo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Ainda que passe desapercebido alguma coisa do pecador ainda antes da primeira morte, né? Na segunda morte, a saber, quando passar pelo tribunal de Cristo, nada passará desapercebido. A Bíblia diz que nós prestaremos conta até de um ponto e de uma vírgula daquilo que nós dissermos. Por isso temos que ficar vigilantes, perseverantes na fé, que é do início ao fim. Vigiar, né, com a incredulidade, não se amoldar segundo o padrão deste mundo. Ouvintes do Evangelho e praticantes, e ouvindo o conselheiro as suas advertências, né, o advogado que nos defende. Porque pela lei, se tropeçar em algum ponto, está cometido desobedecer todos os mandamentos. A letra mata, o espírito vivifica. Pela graça sois salvos, né? O dom gratuito para que ninguém se glorie de vossas
obras, mas sabemos que obras e fé caminham juntas, né? E através das boas obras é que nós permanecemos na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E em mais um dia que a gente continue ouvindo, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que a gente continue vigilante em oração, né, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, dias de recompensa, né, dias onde o Senhor está recompensando. A uns se torna um galardão, a outros é como um castigo, né? Mas há mais esperança para aqueles que perseveram em Cristo, porque quando nós estamos nele, o que está em nós é maior do que está no mundo. Ele já venceu, né? E assim, se ele está em nós e nós nele, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Porque tudo que é ligado aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que é desligado aqui na terra é desligado no alto dos céus. Ele ouve as nossas súplicas, as nossas orações, as petições. Nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, e ele nos acrescenta até mais do que nós necessitamos. Porque ele é fiel e cumpridor da sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não se cumpra. Juramento eterno, né? Sacerdócio real, eterno, santo, do qual juramento pelo próprio rei de Salém, do qual ele diz, rei de luz e justiça, que não se arrependeria. Céu e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar, elas são cumpridoras. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós com graça, com sabedoria, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, fez sinais grandiosos e continua operando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e continua fazendo grandiosos sinais. E toda honra e toda glória seja dado a ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que convence os pecadores dos seus maus caminhos, né? Aquele que a sua palavra é a água que é viva e eficaz, que purifica. A água é sangue e espírito, testificando que é um só. O sangue é transformado o vinho novo, né? O cálice, a nova aliança, da qual nós o confessamos publicamente todos os dias, do qual nós falamos em seu nome como ministros de uma nova aliança. Em mais um dia perseverantes em Cristo Jesus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.